curtinho dessa vez, né? Bem curtinho. Aliás, eu acho que foi o Agora mais eu tô com curto. batonzinho. Ah, Batom muda tudo. muda tudo. Eu não ouvi, não, Então, Márcio. Pode. não Não. está no Spotify e no Deezer. Eu Tá. passei, pedi para Alexandre colocar no grupo da divulgação, né, o link para o Spotify. Eu acho que para o Deezer também, né, Alexandre? Não me lembro, mas para o Spotify com certeza, que é o que eu consigo pegar por aqui. Estou feliz porque, assim, temos pessoas de fora da escola. Cris acabou de entrar, é uma advogada que também se aproxima da psicanálise, né? E que está, assim, vendo os trabalhos de várias escolas, então está aqui para conhecer também um pouco do que a gente faz, né? E bem-vinda, Cris, e deve ter outras pessoas também chegando. Eu acho importante isso, que esses episódios possam ir para outros lugares, né? Que não só os colegas, claro que a escuta dos colegas é importantíssima, mas ter pessoas também acessando o Spotify, acessando o Deezer para conhecer essa história da Escola Lacaniana de Psicanálise do Rio de Janeiro, que é o propósito da Secretaria de Biblioteca, que eu estou coordenando até o final do ano, né, quando a gente vai ter a permuta. E a intenção é justamente nesses 4 episódios mostrar um pouco do que é esse trabalho da escola em alguns eixos, né? É claro que não dá para abarcar tudo, mas o primeiro episódio foi sobre a fundação da escola e contou com Tereza Palazzo Nazar, que está aqui entre nós, né? Que contou com José Nazar, fundador da escola também, e com Flávia Chiappetta, analista, membro da escola. Isso no primeiro episódio. No segundo episódio, nós tivemos colegas apresentando sobre a pesquisa na escola lacaniana. Que eixo de pesquisa é esse? Como que se dá a pesquisa em psicanálise e na escola lacaniana do Rio de Janeiro, né? E nesse segundo episódio nós contamos com o Agostinho Ramalho, colegas nossos, né, analista, membro da escola, com Tereza Meloni e com Cecília Bretas. Esse terceiro episódio, que foi o mais curtinho, né? Os outros tiveram como meia hora, 40 minutos de duração, esse teve 10 minutos e pouco. Talvez seja até mais fácil também de escutar, de absorver, não sei, é uma curiosidade que eu tenho, né? Vocês vão talvez me responder um pouco nessa direção. Mas foi um episódio que eu pretendi gravar as vozes, né, de 3 colegas, são sempre trios, né, que foram apresentando, de 3 colegas que pudessem falar sobre os efeitos da pandemia nesse fazer escola. Então, tivemos Felipe Leme, né, que está aí também conosco, Natália Figueira, que também está aí, né, nos escutando, falando sobre a questão da pandemia, os efeitos para eles, e Emília Lobato, que eu não sei se está, acho que não chegou, mas Não. que também Emília é uma analista que está desde o começo da escola. Também esse cuidado eu tentei tomar durante os episódios, né, de colocar alguém do começo da história da escola, desde a fundação, da segunda, terceira geração que eu estou, né, Natália também, né? Nós somos da terceira geração, pessoal que entrou nos anos Terceira 2000. não, você é da segunda, não é? Eu sou da segunda para a terceira, né? Porque Segunda para já terceira. é, Verdade. e o tempo lógico, né? A gente não tem nem como mensurar É verdade. exatamente, mas É verdade. Felipe, Você é da terceira, você tem é, razão. Tem razão. eu entro praticamente no fim da segunda para a terceira, Isso, né? E aí no doutorado eu entro como membro, né? Que eu acho que também é uma isso, transição isso, importante, né? isso. E Felipe que entrou mais recentemente, né? Justamente durante a pandemia. Então a voz dele ali também falando é muito interessante, né? Da experiência que ele teve
enquanto chegando na escola, quando a escola fechava, né, por conta da pandemia, do isolamento, e abria para o online, né? Isso também foi muito interessante. E sobre esse movimento que a gente vai conversar um pouco, né, a respeito, e, enfim, quero ouvir vocês, né, muito mais até do que falar. Vamos lá. Não sei se todos A escola escutaram. fechou, né? A escola fechou presencialmente, mas o fato de ter ido para o online parece que foi assim uma virada, né? Eu considero Foi. assim que novas pessoas surgiram, né? De tudo quanto é lugar do Brasil. Então as Sim. relações de trabalho ficaram bem bacanas, né? Primeiro, houve E uma Foi, pressão muito grande, uma dificuldade dos colegas aceitarem que a escola, não que as pessoas não pudessem fazer lives, mas que a escola, enquanto escola, fosse para o online. E a primeira pessoa que trouxe de uma maneira muito forte, muito interessante, a questão do online foi o Conversa de Analista com a Helena. Helena. A Helena Uhum. trouxe isso e depois, ou paralelamente, eu não me lembro bem, o Fique em Causa, né? Uhum. Exatamente. Porque foi uma mudança interessante em relação ao slogan Fique em Casa, né? Virou Aham. Fique em Causa, causa analítica, né? Que não pode se perder. Por isso a gente deu esse nome. Enfim. E legal, Tereza, você ter lembrado do Conversa de Analista, porque a Helena, que era da área da comunicação, né? Talvez ela tenha podido ter um olhar mais amplo, né? Uhum. Do E que nos os deu outros. muitas Então é interessante dicas. pensar nisso. Nos deu muitas dicas para a gente poder, digamos assim, otimizar, né, a escola no online. Ela deu algumas dicas interessantes. Então, Uhum. há que se render as devidas homenagens. E É foi até um verdade. processo rápido, né, gente? Que foi em Oi? março de 2020 que tudo fechou. Dia Mas eu 19 de lembro, março, para ser mais preciso. foi. Eu não Eu esqueço. lembro bem da data também, porque eu tinha feito a mudança de consultório, de sala, 2 dias antes, no dia 17. Aham. Então, Eu minha sala lembro bem estava da lá data toda porque montada, novinha, e pum, fechou tudo. Gente, eu lembro bem da data porque eu tinha, há uma semana antes do fechamento, eu tinha vindo de uma pneumonia, eu estava internada. Eu vim de uma pneumonia, então eu não vou esquecer a data. A data está aqui, ó. E é interessante, né, que Felipe foi uma fala dele lá na gravação, né, que ele falou, eu mal cheguei e fechou, né? Foi exatamente Mas você já andava rondando a escola, né, Felipe? Já rondava Não, eu já há um tempo. rondava, eu já rondava. eu rondava a escola desde 2018. Isso que eu ia falar. Começou lá Na em verdade, Brasília. não, em Brasília foi 2011 ou 10. A Aí escola de a Brasília? escola de Brasília. Isso eu não me lembrava. Eu estava na faculdade ainda, foi em 2010, foi 2010 para 2011. E Legal. aí, depois eu me distancio da psicanálise, tento, né, me distanciar, assim, essas coisas que acontecem, mas volta com tudo em 2016, assim, para minha vida. Em 2018 eu começo a Você frequentar a estava no Rio escola. já, né? Já estava aqui no Rio, e eu começo a frequentar o curso de literatura da escola. Isso. Que é onde a gente se conhece, Tereza. E aí por que você não começa a ir para as quartas-feiras? Que eu nem, enfim, nem tinha. Entendi. Como assim? Foi você quem falou, porque eu comecei a frequentar É o curso verdade. de literatura
E eu achava que eu já estava na formação. Já estava, né? Enfim, mas, enfim, não digamos uma formação nomeadamente, declaradamente psicanalítica para a escola, mas para mim eu já estava na escola, já estava ali participando, minha formação já tinha começado via literatura. Fiz isso com E muitos. Por que você... Blá, blá, blá. aí você falou, quando eu falei que queria me formar mesmo, você falou, já foi em outras escolas? Por que essa escola? Eu falei, eu já conheci outras escolas, estou decidido em relação a essa. Aí você falou, começa a frequentar as quartas. E aí eu Olha, comecei a nem lembrava frequentar, disso. aí eu comecei a frequentar as quartas. Fiquei um ano mudo, entrava mudo e saía mais Agora não calado para de ainda. falar. Agora tenho falado bastante. Dá bem, né? A Cláudia ficava lá no fundo comigo, se aproximou e foi uma primeiro acolhimento. Vi aquele gato E- de botas. Exato, Cláudia. Você não esquece. Não, não esqueço. Eu não estou vendo Cláudia daqui. Ah, Gente, eu agora. estou Isso. aqui entre as minhas anotações, mas escutando vocês. Muito bom. Mas quando de fato vem o e-mail, né, enfim, falando que a garantia estava nomeando ali, declarando, né, a minha entrada na escola, fiquei super feliz. Nunca esqueço que eu liguei para o meu pai ainda era vivo. Meu pai falou assim: cuidado com a concorrência. Eu falei: que horror, pai. Foi a primeira coisa que ele falou. Cuidado com a concorrência é ótimo. Cuidado com a concorrência, olha só. Cuidado com a concorrência é bárbaro. Só pai que fala essas coisas. Exato. Ele falou: não, porque quanto mais específico você vai ficando, maior a concorrência chega junto. É outra lógica, sei lá, enfim. E aí veio 2019, 2020, meu pai falece, e aí veio a pandemia, bem início, antes da pandemia, né? Outro motivo. E aí eu me vim, quando fechou, eu falei, poxa, justo agora que eu ia estar lá presencial, justo na minha vez, acontece isso? Não, não é possível. Essa escola que eu já acompanho desde Mas lá de você foi muito Brasília, bem acolhido. Foi fui muito mesmo. bem Suas... acolhido. Felipe, a gente E estava no. convidado, né? E convidado para Isso, outras coisas. Ele sim. foi logo, a gente foi logo para a comissão da jornada clínica, lembra? Fizemos acho que duas Foi. reuniões. Logo. Teve esse convite que eu 100 aceitei anos, 100 imediatamente. anos, né, da psicanálise, 100 anos do 100 anos do texto do Freud, O Freud. Mal-Estar na Interpretação dos Civilização. sonhos. Isso. Ara mal-estar. Era O Mal-Estar na Civilização, 100 anos do texto do Mesmo. Freud. E aí veio uma pergunta para a escola, né? Eu falei isso no podcast, Uhum. sobre psicose. Eu comecei a falar na escola justamente sobre o tema da Fio, psicose. só fazer uma correção. Eu acho que deve ter sido Psicologia das Massas. O Mal-Estar ainda não fez 100 anos. Não. Não, Ele faz qual que Não foi fez? 1920. interpretação dos sonhos, não, gente. Não. 100 anos 1920, já tem uns 5 2020. anos, sei lá. Não é, né, João? 1920, Além do Princípio do Prazer. 21, Psicologia das Massas. Então, além do E princípio do Então foi. prazer, João, É, obrigado. Porque foi 2020, 100 anos, né? Então, já além ficando do mal-estar. princípio do prazer. É. Uhum. E aí veio essa pergunta para a escola, e a escola resolveu também direcionar essa pergunta, a princípio, para ter uma resposta pontual, né, por e-mail. Mas aí, justamente nisso, justamente agora, chegou a minha vez, como assim? Aí eu transformei dessa resposta numa proposta de live. E foi o desafio de bem dizer a loucura na cena contemporânea. E aí foi, e assim começou mesmo. Comecei a falar na escola e não parei mais mesmo. Tenho Com falado. desdobramentos para a biblioteca, né, Felipe? Porque a letra revivida vai nascer aí também. Porque é isso, eu tinha essa Aí eu transferência. convoquei Felipe, convoquei Felipe, Natália e Caroline para participar da convergência. Uhum. Foi, Né? foi Eu ótimo. escrevi o texto
que era para apresentar, e falei: aproprie-se do texto, façam o que quiserem. É Não muito é legal. para falar que o texto é de Teresa Nazar, nada disso. O texto é da escola, portanto, aproprie-se do texto. Lembram? E aí Lembro. dei para vocês fazerem o que vocês quisessem. Foi Em legal, 2 ou 3 aproveitamos bem. situações de convergência, se não me engano. Uhum, Aí depois eu e Carol escrevemos juntas. Isso. Aí isso. participaram de uma convergência internacional. Fui dando Foi. lugar e praticamente já dei tudo. Eu fui E a bola? enfim, eu fui aceitar esse lugar mesmo em 2023, em Barcelona. Aí foi Isso. isso. Mas E Carol e aí, Natália isso, já estavam isso, antes mesmo. isso. E Mas foi bem bacana, porque é isso também. Eu acho que o que me marcou foi assim, logo na minha vez, é porque é isso, como fazer sustentar o desejo e transferido com uma instituição que o nome já tinha chegado a mim lá em Brasília, né? Enfim, há quase 10 anos atrás. É. Então, eu acho que para mim foi muito por aí. E também da biblioteca, desse projeto, né, da Letra Revivida, porque querendo ou não, o virtual acabou não possibilitando esse laço que eu estava começando a construir com os pares na escola, né? E aí eu fui atrás do que me fez transferência, que foi os fóruns significantes, né? Escola Lacaniana, e os vários trabalhos, né? Eu falei isso no podcast, e isso me chamava a atenção naquele momento de ser um lugar em que tem uma liberdade da palavra. Isso. Isso, para mim, Talvez ainda esse, isso talvez persiste, esse isso é o seja o principal. traço, talvez esse seja o traço, né? Mais interessante da nossa escola. A liberdade com a fala, né? É claro que existe grados, que é Uhum. diferente da hierarquia, embora converse com a hierarquia também, mas o grados, né, que diz respeito ao percurso que cada um faz na escola com liberdade. Uma liberdade que é não toda, óbvio, porque tem certas regras de funcionamento que são importantes de serem vistas, e como elas são regras de funcionamento, e o funcionamento é uma coisa em movimento, na maioria das vezes, né, os novos questionam o já institucionalizado e desmonta e recoloca, né, uma nova perspectiva. Embora digamos, os pilares se mantenham, o que eu acho interessante da nossa escola, isso foi uma coisa que eu pensei no outro dia, a cada nova geração, uma nova leitura do já estabelecido acontece, se coloca, até com essas coisas, essas novidades que vão sendo trazidas. E o que acontece? O já estabelecido se desmonta e cria-se uma nova forma de trabalhar. Mas, ao mesmo tempo, tem um elemento que eu acho que percorre todas as gerações dessa escola, que é esse traço, aliás, dois. O traço da liberdade na enunciação, na tomada da palavra, e o outro é a relação muito forte com o campo das artes e da literatura. É verdade. Eu acho que essas são marcas muito específicas da nossa escola. E eu, de alguma maneira, me considero contribuindo de forma muito visceral, né, na manutenção dessa marca. Porque. Tereza, Oi.
Uma contribuição que acho que você faz, né, e que Emília lembrou no podcast, foi a questão da distância, né, que se encurta na medida em que se frequentam os próprios autores, né, que produziram e que José Nazar, na editora, tanto contribuiu também Isso. trazendo, né? É legal Então, você falar um pouco sobre isso. eu nessa época, da fundação da editora, eu fui incumbida pelo Nazar, né, de fazer os contatos. Eu estava como membro da École Lacanienne de Psychanalyse e, portanto, tinha contato com vários analistas que nós já tínhamos ouvido falar, e eu passei a trabalhar com eles lá e comecei a solicitar os livros para serem publicados aqui e a trazê-los, porque não só eu fazia parte da École Lacanienne, como eu frequentava. Na época, chamava-se, não era Association Lacanienne de Psychanalyse, chamava-se Association Freudienne de Psychanalyse, do Meumann. Frequentava o grupo do Meumann, frequentava o grupo do Miller. Eu e Nazar tínhamos estado na casa do Jacques Alain Miller, quando ele estava fundando o campo, como é que se chamava? Campo freudiano, não é isso que ele chamava? Escola do Campo Freudiano. Escola. E Gerard Pommier também, né? Vocês tinham o contato. Gerard Pommier era nessa época da École Lacanienne. Ele, Philippe Julian, vários, né? Na casa do Miller, o Nazar já contou isso no podcast dele. Ele queria porque queria que nós entrássemos na associação, e nós dissemos que não, porque não tinha muito tempo que nós tínhamos saído do Colégio Freudiano de Psicanálise. E nós não queríamos, né, ficar submetidos, né, a uma mestria, porque era isso, nós íamos ser uma sucursal da escola do Miller e submetidos às regras do campo freudiano. E a gente decidiu que não. Aliás, eu até me lembro bem, eu disse, no meio do jantar, ele fez o convite e eu disse: bom, se o Nazar quiser entrar, muito que bem. Eu não, eu estou traumatizada, não quero. E aí, depois, conversando, o Nazar falou: não vamos entrar ainda, não é o caso. Pode ser que no futuro. Eu falei: nem agora, nem depois. Eu era muito radical nesse momento. É interessante como é que essa questão, né, da distância também se tornar próxima, de certo modo, deve ter também influenciado o nosso comportamento aí na pandemia. Sem dúvida. No sentido de abrir, né? Estou me lembrando agora, por exemplo, ontem, o João, que está presente aí, que estava falando, né? Ele apresentou um amigo que estava com o livro, ele foi um mediador, fez uma apresentação ontem, né? Aberta ao público. É interessante, porque ele vem, né? Integra a escola, né? É membro associado agora conosco, e traz gente de outros lugares também. Quer dizer, essa circulação, acho que tem muito dessa... E que tem uma começo, liberdade nesses convites, né? Esse trânsito, né? Claire Gilly, que veio também, da minha parte, o meu estudo sobre voz e pulsão invocante agigantou-se também na pandemia, por conta dessa circulação que a escola lacaniana de psicanálise permite, né? Que também incentiva. Né? Sabe o que me ocorreu agora? Que eu estava falando dessa história da gente dizer para o Jacques Alain Miller que nós não queríamos entrar para o campo porque a gente queria, não falamos para ele, mas pensamos, né? Conversamos entre nós, que a gente queria manter a liberdade de pensamento, né? Se apropriar dos textos de Lacan e trabalhar os textos. Sabe que eu acho que tem a ver com o que a gente estava falando há pouco, a liberdade que a escola mantém junto aos seus pares, a cada um poder trabalhar.
Nós temos um trabalho que é o trabalho da escola, do ensino e transmissão da escola, mas os caminhos escolhidos por cada um, como eles vão trabalhar, é no 1 a 1. E isso talvez tenha a ver com essa marca inaugural. Talvez. Me ocorreu isso agora. Talvez. Mas eu acho que muito interessante. a Márcia trouxe uma questão importante, né? O que é esse fazer escola? Eu o Felipe fala aqui de público, uma pessoa. Foi o caramba que foi. É uma pessoa importantíssima na minha formação, assim, nessa ligação muito forte que a gente tem de trabalho, essa transferência muito forte. Mas esse trazer para a escola, né? Na época da pandemia, já que a gente estava falando da pandemia, eu fiz live privada com o Manuel Osnick, com o Násio. Eu fiz lá, tá lá no meu Instagram essas lives, da época da pandemia. E o que me chamou a atenção na escola, a Tereza Nazar já sabe disso, e outras pessoas também, foi quando assistiu Só Depois. Mas eu vou dizer por quê. Não foi pela história. De algum modo, eu acho que eu já tinha alguma noção da história do Nazar e da escola. Eu não sei nem explicar o porquê. Mas aquele documentário trouxe ali pessoas reconhecidas, Luciano Elia está lá, a Beth Milan está lá, pessoas que hoje são da minha convivência, que estão aqui, não é? Está lá a Renata, da escola, que era da Escola de Vitória, está Tereza Meloni, enfim. Mas também trouxe um pessoal novo que eu não conhecia, uma pessoa, um jovem que está lá, que eu nem sei quem é, acho que ele não faz mais parte da escola, que citou a questão da aproximação dele com a psicanálise por causa da filosofia. Enfim, nem sei quem é. Analisando do Nazar. Eu nem sei quem é, mas assim, o que eu achei mais interessante é que o documentário, ele meio que... Eu já falei isso, eu já conversei com a Tereza sobre isso. O documentário, ele meio que reflete o que a escola é. Né? A escola é uma história, né? Ela não tem uma história, ela é uma história, né? Propriamente falando, mas é uma história fluida, contínua, né? Quer dizer, tem verdade ali naquele. Eu percebo os estilos hoje, né? Eu vejo assim, eu já disse isso e é público. Então, eu tenho uma formação, uma escola diferente. Eu vim de uma escola mais brasileira, mais argentina, e uma mistura disso. Eu não vim de uma escola francesa. Mas, afinal de contas, o que é fazer escola se não é esse pool, vamos dizer assim, colaborativo, não é? Essa certa. Quando eu falo dissonância, eu quero dizer dissonância no sentido formativo. Mas essa formação vai implicar em uma outra coisa, né? Porque também tem uma relação dialética nisso tudo. Mas eu achei. E a Natália, eu queria só fazer esse registro. Natália Figueira. Tá aí a Natália? Não? Tá. É que eu não consigo enxergar. Um texto, né, primeira live que eu fiz com alguém, primeiro trabalho que eu fiz com alguém da escola, eu nem formalmente era da escola, foi com a Natália. Né? Você lembra, Nath? Claro que eu lembro. Foi ótimo. Natália, a gente fez uma live, né? Foi. E já que o João está te convocando, Natália, conta um pouco desse seu texto, né? Porque Natália levou um texto para o podcast, né? Foi Ela assim, escreveu, não foi né? um texto. Foi interessante. Estava escrito assim. Eu fui escrevendo no Uber. Eu fui escrevendo no Uber o que eu ia falar no podcast. E é até uma prática minha, assim, eu escrevo em associação livre, né? Até para o meu grupo de trabalho. Quando eu estou lá lendo para vocês, é que minutos antes eu praticamente psicografei, assim, sabe? Então eu leio bastante, depois eu escrevo em associação livre mesmo, né? Isso me ajuda a dar uma organizada. Então, para o podcast, eu fiz a mesma coisa. Eu escrevi no Uber, assim, o que eu falaria, né? E vendo o Felipe falar, o Felipe entrou em 2018, né, que você falou. Eu entrei 19. antes, né? E o meu percurso, assim, é claro que cada percurso é mas eu fiquei pensando assim, ouvindo o Felipe falar, caramba, o Felipe, as portas fecharam, né, como você falou, abriu o virtual, e você entrou e já, de alguma maneira, se expôs, eu acho, né, ali para a escola. Eu considero assim que eu fui indo pelas bordas, sabe? Apresentei trabalho em todas as jornadas clínicas,
tudo que dava de trabalho para fazer, eu fazia, mas as transferências de trabalho difíceis, né? Mas eu sou muito insistente, gente. Tem uma coisa que eu sou, é insistente. Então, o meu percurso na escola tem muito a ver com isso, assim, de fato, com a psicanálise, sabe? E eu fico muito feliz de ter podido acompanhar as mudanças que a gente foi tendo, né? As renodulações que a gente foi tendo. Isso me deixa assim, muito feliz ver que a escola está em movimento, sabe? Em constante movimento. Eu vi isso algumas vezes. E eu acho que a pandemia, o fato da gente ter aberto ao público, eu acho que a gente não fazia isso antes, né, gente? Só frequentava quem era ouvinte ou que era membro, né? Então a gente não abria para pessoas de fora exatamente. O fato Nós da gente tínhamos ter sim, feito isso, tínhamos tinha. sim. Tínhamos com- a Quem programação aberta ao abriu para público. fora foi o Conversa de Analista da Helena. Não, mas eu Aham. digo no presencial, É. Não, gente. no presencial nós tínhamos Eram algumas poucas atividades. pessoas. Nós tínhamos atividades abertas, mas lembra, Natália, que quando, por exemplo, tinha uma sessão clínica, eles tinham que sair da sala e depois voltar. Era uma coisa bem específica, né? A minha Isso. sensação assim, era aberto, mas não era aberto. Então, quando fechou, como o Felipe disse, aí a gente abriu, sabe? Teve algum movimento assim, lógico, diferente, né? Então eu E fico muito assim. é muito legal que você use esse significante renodular, né? Você fala isso lá no Falo. podcast, né? Eu Renodulação, percebi você isso fala fazendo isso. escola mesmo. Que para você fazer escola, você tem que aprender a se renodular, né? Faz parte esse processo, né? Alguns que saem, outros que entram. Então, você poder ter essa não é uma palavra boa, mas uma certa habilidade de fazer transferência de trabalho, né? Isso é Para além interessante. ali das pessoas, né? Mas porque o trabalho mesmo tem a ver com a causa analítica, né? Então, acho que Uhum. conseguir fazer isso, né, vai fazer com que você faça escola, né? Isso é interessante, Natália, porque mudou muito isso, né? Por exemplo, você falando que era fechado, né? Não havia algo assim. Eu estou entendendo dessa dinâmica da sessão clínica que você e Helena falaram, então tinha que sair e tal. Mas, por exemplo, as atividades de quarta, uma pessoa que soubesse dela, e não fosse uma sessão clínica ou algo direcionado ali, era aberto, né? Enfim, era de alguma forma assim, as pessoas podia chegar, tinha assim algum convite, porque era essa acessibilidade, mas isso era uma acessibilidade que era comum às outras instituições também, né? A acessibilidade a algo Uhum. começa a partir do momento que você escuta algo sobre, né? Seja um serviço de saúde, seja uma escola de psicanálise, seja a casa de um amigo, enfim. Vem primeiro pelo nome. É aí que a gente começa uma acessibilidade a algo. Então, eu sempre tive uma leitura que era um modo de ser aberto, mas nos moldes pré-pandemia, né? E talvez pré-difusão do digital. O digital foi algo que, de fato, fez a escola se lançar. Helena, de fato, tinha isso da conversa com os analistas, já se lançava na rede, em nome próprio, de maneira muito bacana, dizendo aqui agora, Helena também publicamente, muito legal, porque isso sempre foi uma questão para os analistas, né? Uhum. O que é público, o que é privado de uma formação, né? Isso. E isso mudou radicalmente, porque o público e o privado no mundo mudou. Uhum. Hoje, o Uhum. público e o privado é totalmente diferente. Eu lembro quem puder assistir, agora eu não sei se foi a 18ª ou a 19ª Ciranda de Psicanálise e Arte, tem uma apresentação de um arquiteto que ele fala muito bem sobre isso. É um amigo meu. Isso, que fez Bárbara, que que fez a falou estrutura do disso. Hotel Glória. E ele Isso. traz Foi uma isso, que antes apresentação maravilhosa, inesquecível mesmo. é inesquecível, essa apresentação Muito é legal. ótima, está lá no YouTube. É,
é bem bacana, porque ele traz essa dimensão que antes o quarto, por exemplo, era o nosso privado, né? A gente se fechava no quarto e garantia alguma intimidade dentro desse público doméstico, falando assim, né? Isso. Com o digital, isso muda, né? Você se tranca no quarto, mas tem a possibilidade de estar aberto para o Isso. mundo. E o Muda Sérgio, completamente. o Sérgio, que é esse arquiteto, ele teve a sensibilidade de trazer essa leitura na arquitetura dos Sim, espaços do privado e Uhum. público. E ele fez isso realmente de uma maneira muito legal naquela apresentação dele. Vale a pena. Eu, então, assim. Helena, você não quer falar? Desculpa, eu sei que é a Márcia que conduz, mas eu gostaria de Mas ouvir. eu acho legal porque você falou logo no início, Tereza, né, da Foi, conversa de foi. analista, e é É, legal, Helena, porque eu falar. acho que Eu foi não, um eu não start. sabia que ela estava aqui. Aham. Não Foi um entrei start. agora. É, Entrei pois é. agora. Porque eu tenho Helena, essa. eu queria, Ah, queria que você pudesse falar de onde você tirou a ideia, porque a ideia foi muito interessante. Até o título. Isso sim. eu acho que seria bacana de você poder falar. Uhum. Eu até estava falando com a Márcia hoje à tarde, assim, gravei um áudio, falando para ela o seguinte, porque numa conversa anterior nossa, ela disse algumas coisas que eu não considero aquilo que ela disse como que de fato aconteceu. Assim, o Felipe falou agora, a Helena fez isso em nome próprio. Quando eu pensei no conversa de analista, eu tinha um sintominha que era assim, sempre que a ansiedade crescia muito, eu varria a casa, mesmo que a casa estivesse limpa. Imagina na pandemia, quando começou, eu já tinha perdido esse sintoma, eu recuperei. Então, eu comecei a varrer a casa, e o tempo todo pensando o que vai acontecer, o que vai acontecer com as pessoas, como é que a gente vai viver, que vida é essa que a gente vai ter, etc. Me veio essa ideia, eu larguei a vassoura com o lixo ali, fui para o celular, a primeira pessoa que eu pensei foi o Abílio, por ver como o Abílio tem uma facilidade para falar em qualquer lugar. Ele se expressa bem, ele pode falar na teoria psicanalítica de maneira mais teórica, mas ele pode falar no coloquial sem nenhum problema estar falando de psicanálise. Então, assim, por causa disso, ele era meu supervisor, eu mandei uma mensagem para ele, isso era domingo de manhã, na primeira semana da pandemia. Aí ele não respondia o dia inteiro, a vassoura ficou lá e o dia inteiro eu ficava para lá e para cá pensando e escrevendo tudo que eu queria pensar e trabalhar sobre isso. Que assuntos eu poderia colocar, qual tema que eu ia trabalhar nesse primeiro, já tinha horário, já tinha feito tudo. Nem meu marido sabia. Não falei nada para ele. Só eu e ele em casa. E aí, meu Deus do céu, meu Deus, o tempo passando, eu queria divulgar. 11 da noite, o Abílio me manda mensagem, posso ligar? Eu falei, claro. Aí ele falou assim, olha só, eu topo. Nem perguntou muita coisa, eu topo. Falei, amanhã, às 16 horas, eu vou divulgar agora. O que que me veio o tempo todo à mente? Eu quero falar sobre psicanálise. Eu quero falar, era a única coisa que eu poderia fazer naquele momento. Então, assim, isso é muito difícil da gente dizer, isso é desejo. Isso aponta para aquilo que está na ordem do meu desejo. É puro movimento, é eros. Então, aquilo ali, quando eu larguei a vassoura, eu achei assim de uma, é, de um marco para mim, que me tirou daquilo. Nunca mais fiz isso. Nunca mais peguei esse sintoma de novo, entendeu? Nem nos piores Foi varrer momentos. outras coisas. É, Exatamente. Eu fui assoprar para o mundo, né? A poeira, é, coisas levar a peste. amorosas. Hã? Literalmente varrer o Foi sintoma. levar, foi levar a peste, Exatamente. que é a E aí, psicanálise. no dia seguinte de manhã, umas 9 horas da manhã, já estava no meu Instagram, e o propósito único era esse: falar sobre psicanálise. Era a única coisa que eu pensava. Que assim, não que eu pensasse, a única coisa que surgiu como isso eu posso fazer.
Aí, Certamente para poder minimamente circunscrever a angústia, né? exatamente, Cada por um, isso. naquele momento, se virou com a sua angústia como pôde, né? A angústia me levou para a vassoura, e aí eu fiquei ali naquele negócio, como vai ser, e surge isso, e eu larguei a vassoura. Então, assim, eu acho assim, até bonita essa história, né? Em termos do que a angústia estava me levando para algo que eu já não fazia mais, aquele sintominha, para o desejo. Então, assim, é muito difícil você ter acesso a qualquer coisa do desejo, a não ser o seu movimento, mas eu achei que esse me possibilitou isso, de capturar algo. Aí, no outro dia, 9 horas da manhã, a Renata Mato, que era da publicação, do lugar da Publicação. publicação, pediu que eu colocasse, se eu aceitaria colocar na escola, porque estava todo mundo, não era a nossa escola. Ninguém sabia o que fazer. A única pessoa que eu lembro que começou a falar antes de mim foi o Quiné. Pode ser que tenham tido outras, mas assim, quem eu lembro era o Quiné. Foi super rápido, né, gente? Muito. Você lembra qual mês que foi? Porque eu lembro que eu comecei com um grupo de trabalho transferência em junho. Abril. Entendeu? Então, olha isso só, foi bem antes. eu lembro o seguinte, hoje mesmo eu vi aqui a data do aniversário dela por acaso. Eu tenho uma amiga que faz aniversário, eu acho que é dia 10, algo assim, de março. Nós fomos à festa, todo mundo deu beijo, abraço, etc. Na quarta-feira, depois da escola. Aí, dia 19 fechou tudo. No dia seguinte, que dia foi que fechou? Dia 19. Então, eu acho Um pouquinho que... antes começou a fechar, em 16, eu acho que dia 17 já 12. começou esse movimento. Gente, Mas eu a acho que partir já... do dia 10 que você está falando, a gente já tinha uma ideia de que a coisa estava feia e tudo mais. Eu me lembro que dia 14 a universidade já fechou. Então foram fechando aos poucos. Pode ser que Foi aos poucos. tenha Dia sido dia 19 foi lockdown. É isso que eu ia falar, deve ter sido Lockdown. 19, total. Aí foi anunciado o lockdown logo depois desse aniversário. E aí, assim, tinha passado a primeira semana que ainda as coisas estavam fechando, e no domingo eu tenho a impressão que o Conversa de Analista começou dia 19 de março, mas eu não tenho certeza, mas é fácil ver, é só olhar lá no Instagram. E aí, claro, gerou algumas controvérsias dentro da escola, né? Na época, quem estava no lugar da direção ficou muito inquieto, um analista que não está mais na escola, e achava que eu queria me promover, né? E eu estava totalmente focada, nem imaginava na ocasião, não tinha como você prever que aquilo ia causar. Então, ninguém podia estar causado naquele momento em arrebanhar analisantes. E qual seria o problema se alguém está querendo se promover? Se está fazendo uma coisa bacana, qual é o problema? Pois é. Mas assim, E acho que surgiu muito isso. e é muito interessante, né, Helena, porque paralelamente a isso, e acho que é o que eu procurei trazer no podcast, né, os colegas foram ouvindo essas vozes, né? Então, teve a conversa de analista, o Fica em Causa foi meio que um chamado também, arrebanhando todo mundo, né? Que Flávia acho foi que está outro presente movimento. também. Outro momento eu comecei meu grupo de trabalho aí, em 2020. Exatamente. Sobre a transferência. Seu primeiro grupo de trabalho. Que não queriam que você desse. Eu sei, mas eu consegui furar. Eu só estava esperando o momento certo. Aí no momento certo... Para você dar seu curso, para a Márcia dar o curso. Eu já tinha tentado outras vezes. Já tinha tentado outras vezes. Não, sei exatamente o que aconteceu. A gente sabe. Inclusive, eu eu sei, Mas Tereza, sabe o que eu penso hoje? Posso foi até falar a uma última coisinha? gota defendendo o Conversa de Analista, assim, que você foi até uma entusiasta dele, né? E a gente trocou muito nesse período, eu com você, eu com a Natália, eu com a Márcia, eu falava muito com os pares, quer dizer, não era uma coisa minha só, né? Então, assim, a gente falava com a Alicia, trocava muito, e dali vinham as sugestões
que temas, porque era impossível eu pensar sozinha, não, eu quero esse, eu E quero a aquele. insistência com a psicanálise, né, Helena? Acho que É. também, né, Era isso. nesses temas que estavam chegando, né, é importante porque tem pessoas aqui, não sei se você escutou no início, que não são da escola, nem são psicanalistas, né? Tem uma musicoterapeuta que está aqui, que é a Tânia, que já está fazendo formação lacaniana, né, a Tânia Cardoso. Tem a Cris, que é a Cristina, que é advogada que está aí e que está conhecendo a escola pelo podcast, né? Que não frequentam, não vão à escola, mas estão ouvindo os analistas, né? As vozes nessas gravações, né? Então é legal esse momento aqui dessa conversa justamente para as vozes também aparecerem com seus rostos, né? A Flávia, eu acho que está presente também, né? Que trouxe o Fica Eu em queria Casa. falar uma coisinha, Márcia, se eu puder. E se a Flávia Porque puder falar também, gostaria de ouvir. A Não gente sei está se ela está falando aí. aqui, né, dessas resistências, mas hoje, passado aí 5 anos, desde que eu comecei meu grupo de trabalho, hoje em dia eu fico pensando assim que foi muito importante também para mim, porque tudo tem 2 lados, né? Tem mais de 2 lados até. Que foi muito importante para mim o tempo em que eu fiquei escutando os colegas, né, nos seus grupos de trabalho, em várias jornadas clínicas. Então, assim, o tempo ele não é cronológico, mas existe um tempo para você absorver a teoria. Para você tomar né? a palavra. Pois é, e Enunciação. assim, Exatamente. e isso faz toda a diferença. Concordo. Eu me vejo, e eu acho que tem a ver com o meu percurso nessa escola, com um rigor teórico, sabe? Assim, e tem a ver com o tempo que eu pude ficar ali escutando. Então, não existe o tempo certo, né? Sempre há resistências em qualquer lugar, né? Transferências boas, transferências ruins. É o que eu falei. Eu acho que o importante é essa insistência pela causa analítica e um poder trabalhar com a transferência, né? Que é o que a gente faz. Mas veja, Natália, quando você está no momento que só o sujeito sabe de tomar a palavra e você já tem um percurso naquela escola e você quer tomar a palavra, é uma questão ética dos que já estão. Ai, com certeza. É uma questão ética daqueles que já estão lá, muito bem sentados, né? Literalmente sentados na sua posição, acolher esta demanda, né, de tomar a palavra. Isto porque isso aparece, né? Só um instante. E não cabe julgamento de valor, porque você já viu aquela criatura ali, como você disse, apresenta trabalho aqui, apresenta trabalho ali, faz uma intervenção no colega, numa aula, faz... Como assim? Você não vai correr o risco de acolher esta demanda de enunciação em nome do quê? Qual é o momento? Você acha que... Você que eu digo hipoteticamente, você acha que você sabe o momento que alguém está pronto para tomar a palavra? Eu sou radicalmente contra isso. Tem uma cena, deixa eu contar para vocês, foi na Ciranda. Isso é estabelecer dentro do grados hierarquia. Tem uma cena, acho que foi na Ciranda 19. Foi na PUC ainda essa? Não sei. Acho que foi. Felipe estava nessa, ou Felipe? 2019 eu já estava frequentando na PUC. Eu fui em 12 Acho que foi 19 ou 18. Aí eu apresentei um trabalho que tinha uma questão ali, tinha um significante que o Lacan trabalha nos escritos, que ele diz assim, que o analista ele conduz a análise. Só que ele está dizendo de uma condução que não é de conduzir o sujeito, né? Ele estava falando mais de uma condução elétrica, uma coisa assim. Ele conduz a cura. Isso, mas ele estava querendo dizer... Isso, mas ele estava querendo dizer que essa palavra conduzir ela é complicada, né? A gente fala em direcionar.
quando o Lacan bota isso nesse seminário, ele coloca, acho que para a gente pensar mesmo. E aí, quando eu levei esse significante, ele já diz conduit la avisada... cure. Ele não diz... Isso. Ele diz literal, conduit la cure. Não é Ele direção. traduz por tratamento. Mas, Tereza, ele estava querendo dizer de uma condução ligada à física, à eletricidade. Fui pesquisar na época, né? Isso. Enfim. É e aí, de condutor, né? Eu fui muito questionada. Isso, exatamente. Eu fui muito questionada na mesa que eu apresentei trabalho em relação a esse significante. E aí me aparece... Vocês estão me ouvindo? Estamos. Sim. Ai, oi, estão? Aí me aparece Nazar lá no fundo, a gente naquele palquinho da PUC, Nazar lá no fundo, ele vira no meio, né, de todo mundo e fala assim, tem que tomar a palavra. Gente, aquilo me encorajou, sabe, de uma forma, porque realmente, só que tem lá as resistências, né? Só sei que, no fim das contas, consegui responder bem, né, ali as perguntas e tal, e no outro dia, uma pessoa me ligou para me pedir desculpa pela maneira como tinha me tratado na mesa, né? Que foi assim de um certo horror, sabe? Como tinha te inquirido na mesa. Como tinha te inquirido na mesa. Mas teve o Nazar lá, lembro eu disso. não tiro essa cena da cabeça, o Nazar lá no fundo, tem que tomar a palavra. E é isso mesmo, né? Flávia, está por aí? Quer falar um pouco, Flávia? Simone levantou a mão. Acho que Flávia não está, né? Fala, Simone. Sim, a Flávia está, mas deixa a Simone falar primeiro. A Simone está com a mão levantada. Mas só você também tinha chamado a Flávia, né? Tá. Você quer falar, Flávia? Pode falar. Só vou falar nada demais. Pode falar. Vai falar, Flávia. Pode falar. Não, eu só vou dar um testemunho aqui sobre essa coisa da palavra, que eu estava no cartel Função Paterna já, assim, no início, primeiro ano do cartel, né? E aí, assim, para mim foi um grande susto quando a Tereza chamou eu e Wando para apresentarmos, né? Porque eu realmente não me achava que eu tinha condição de falar nada, e ela deixou a gente livre para a gente produzir o texto, nem... E assim, e foi muito engraçado, porque assim, hoje, olhando para trás, eu acho que eu sei muito mais do que eu sabia, né? Eu vejo isso, né? Como o percurso é importante, como o caminho, né? A repetição do tema, a repetição em outros autores, a leitura com outros autores, os grupos de discussão. Ih, congelou. Congelou. Né? Rodar sobre, né? Aquela coisa. Tá ruim. Simone, a gente não está te ouvindo bem, está ruim sua internet. Música que fala, Márcia. E música não fala. Oi. Ela não está escutando. Oi, melhorou? Agora melhorou. Melhorou. Não, é que eu lembrei tem um negócio em música que fala, né, Márcia, de variação sobre o mesmo tema, não tem? Sim. E é isso. Então era só isso que eu queria falar, que foi assim, para mim foi muito significativo, e foi assim, ó, ali eu falei assim, cara, aqui eu vou ser escutada, né? E assim, poxa, que legal isso, né? Eu me achava que sabia que não tinha nada para falar, mas de alguma forma as pessoas quiseram me ouvir, né? E eu acho que é isso que quiseram te ouvir só. As pessoas colocaram à prova o saber que você já portava, e para você poder fazer bom uso dele. Na verdade, é isso. Assim, você tinha o que falar. É claro que tinha. A gente sempre tem o que falar, não é esse o princípio de uma análise? Né? A gente acha que não tem nada para falar, mas tem.
E A é isso, gente, então, só dizer isso isso é um lugar que é uma coisa que faz laço mesmo aqui na escola e que vocês, pelo menos a mim, foi onde me enganchou mesmo, né? Assim, são questões minhas que eu já tenho, e quando eu encontrei esse lugar mesmo de ser escutada, né? E de poder se colocar a despeito de qualquer. Quantas pessoas aí que falar junto com o Nazar, falar junto com a Tereza, falar junto com os outros pares, pessoas que, né, a gente vê que estão nessa estrada aí, que sabem tanto e que conhecem tanto, e é muito bom isso, que a escola mantenha isso. a Vocês gente é está que vão ter que se encerrando. responsabilizar por essa manutenção. A Vocês, a gente está nova geração. A gente está encerrando por conta do tempo, né? Nós temos uma atividade daqui a pouco que é restrita aos membros, mas acho que Flávia ia falar um pouquinho, né? E aí eu quero agradecer, porque já tem pessoas que estão precisando sair, né? Agradecer aí a presença. Flávia, cadê você? Tô Aí, aqui, tô Ah, aqui. Eu tô vendo assim que as pessoas estão meio que dando um testemunho, é isso? Um depoimento sobre a sua formação, como chegaram na escola, é boni- isso? e é um bonito pouco. isso, né? Num podcast sobre a pandemia. Achei assim muito legal, né? É, bacana mesmo. O que da Então, pandemia pode ser frutífero, né? E foi. sim, sim. Falou-se do fique em causa, Pois é. significante que você forjou. É, porque o espaço até, né, das pessoas falarem em plena pandemia, né, assim, eu acho que Uhum. foi importante trazer esse espaço, que é o que a Teresa estava falando, né, assim, eu acho que a escola é um lugar que tem, assim, as pessoas me perguntam um pouco, né, assim, eu acho a nossa escola, particularmente, isso que a Teresa falou, tem muita liberdade, te dá muita liberdade para que haja, né? Assim, eu acho que isso é essencial para que haja uma enunciação, né? Assim, então eu acho que a escola te dá liberdade nesse sentido. Se você tem o que dizer, como a Simone falou agora também, acho que você tem esse espaço aqui na escola. Eu acho que isso é muito Uhum. importante. Uhum. A Natália escreveu aqui no chat, né? Entre a flor e a raiz ao tempo. E é isso mesmo, né? A gente poder esperar isso frutificar, né? É Já está interessante como frutificando. tempos Sim, depois, né? A gente poder É. colher isso aqui. Sim. Muito sim. legal. Gente, nós precisamos Só encerrar. quero falar o Agradeço seguinte, ó. muitíssimo. Agora tem Fala, Helena. agora tem o Felipe, Isso. É, pode ficar aqui mesmo. Ah, que bom. é Depois, restrita. Felipe é o restrito. É Felipe é outro link. restrito, É. desculpe. Mas depois volta nesse Depois, link para assistir a isso, Tereza vamos ter Meloni, Tereza Meloni e o Seminário 20, você e Seminário Nazar. 20, que sou eu. Então, quem não estiver lá, anotei o nome de todo mundo. Vai ficar na minha lista. Obrigada, Beijos. gente. Amiga. Ó, Beijo. Obrigada, Márcia. Divulguem, Obrigada a o que todos. divulguem o acontecia podcast. vai repetir o que acontecia nas quartas, viu? A gente vai agora para uma atividade fechada, depois volta. Isso aí. Divulguem o podcast, gente. Isso é importante. Divulguem o link para que outras pessoas, até de fora da escola, possam vir para conhecer, né? Combinado. E a Beijo. Secretaria de Biblioteca agradece. Beijos. Beijos, beijos.